Olá, 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 minha audiência. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que vocês vão me assistir. No ar, o nosso, o meu, o seu e o de todos aqui da região de Pará de Minas e todo o seu entorno. Hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2024. Hoje a gente vai falar, né, de um boletim econômico bem mais suave. Porém, a gente tem aqui, hoje nós temos uma forma um pouco diferenciada de começar o nosso boletim econômico, ok? Bom, o Brasil vai bem, muito obrigado. Em termos de atividades econômicas, é claro, né? Isso aí tá bom demais. O PMI brasileiro tá positivo, né? O que nós temos aí é contratação de pessoas em alta, é o nosso CAGED, né? Que é os dados que recolhe justamente esses dados aí. E só que os empregos, tanta letrinha desgramada, viu? Só que a contratação de empregos formais, né, caiu bastante, né, segundo ainda os dados do CAGED, porque muita gente desistiu de procurar emprego, né, nos últimos meses ou aí no início do ano, tá? Mas assim, aí eles estão trabalhando ou de forma informal ou então empreendendo mesmo, né? Fazendo seus empreendimentos individuais aí, pequenos empreendimentos individuais. E diga-se de passagem que o MEI é uma excelente ferramenta aí de crescimento para o país, tá? Se registrarem lá seu CNPJ direitinho e tudo. A PNAD também mostrou aí o pagamento de 120 bilhões de reais, né, em precatórios, viu? Vocês sabem, né, o que é aqueles precatórios. E também 70 bi de antecipação do 13º salário. Porém, por parte do executivo, né, aí a coisa fica um pouco diferente, né, porque é o seguinte, enquanto que, né, tenta pôr o pé no freio, né, para frear um pouco aí dessa gastança, o outro pisa fundo no acelerador. E aí o que a gente pode ver é que o pé do acelerador é um pouco mais pesado, tá bom? Aí fica difícil, né? Porque o camarada chega e gosta de subestimar a inteligência do povo brasileiro, dizendo que investimento não é gasto. Bom, gente, me poupe, né? Se eu estou investindo em tudo isso aqui, eu posso ter um retorno? Posso. A médio e longo prazo, que isso aqui é um trabalho de formiguinha, ok? Mas acontece que, mesmo assim, não deixa de ser um gasto. Ora, então, por exemplo, eu compro uma ação de uma determinada empresa. Eu estou gastando para comprar, mas é investimento. Qual o retorno meu? Bom, o meu retorno vai ser
né, bem mais adiante, porque eu sei que o investimento é a longo prazo, entendeu? Agora, ficar falando essas bobagens aí, não. É, para o BC, o cenário, o Banco Central, tá? Para o Banco Central, o cenário interno, né, está relativamente bom, viu, no seu discurso de hoje, o Campos Neto. E resolveu voltar para o discurso do Fed, onde o Jerome Powell ia fazer lá seus pronunciamentos hoje. E também, com a queda do dólar, né, o BC, o Banco Central, desistiu de fazer aqueles contratos swaps, né, para conter a expansão da moeda norte-americana. Então, no entanto, ele deixou aí, né, por enquanto, para ver até onde que isso vai dar, certo? Então tá bom. Olha, o nosso programa de hoje, ele vai focar mais num assunto que, assim, ele não deixa de ser um tanto quanto esquisito, viu? Primeiro, tranquilo, e FIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários na bolsa, tá nas alturas, tá? Então, nós vamos falar também, é isso aí mesmo, né, dos FIIs, fundos de investimentos imobiliários no Brasil. As small caps estão indo de vento em popa, tá? Elas estão invadindo a B3 mesmo, né? E o BTG, o banco, né, o BTG Pactual, e as empresas com distribuição de dividendos, tá bom? Então, é sobre isso aí que a gente hoje vai falar. E depois nós vamos a um assunto também de 2 livros de hoje. Eu espero que isso possa ser tudo bem rapidinho, tá? Bom, vamos lá então ao podcast, né, sobre FIIs e as verticalizações das médias e grandes cidades. Deixa eu explicar isso para vocês primeiro, porque tem muita gente, né, que tá chegando agora tudo, e também isso aqui é um canal de para ajudar, né, de educação financeira. E quando a gente fala de educação financeira, a gente não está falando só como ensinar a gastar ou ensinar a não gastar dinheiro ou como gastar, não. A gente está falando de tudo, um pouco de tudo aqui. Quando está falando aqui verticalização das médias e grandes cidades, é o seguinte, veja bem, hoje cada metro quadrado é bastante disputado pelo mercado, correto? Pois bem, então, só que há uma certa discrepância, segundo esse profissional aí da área, né? Mais de 40 anos de profissão, de experiência, ele diz o seguinte, né? A gente sabe que no Brasil tem uma série de normas, de regras e tudo mais. Então, por exemplo, aqui em Pará de Minas, nós temos prédios não só com arquiteturas bastante inovadoras e arrojadas, mas também a gente tem prédios que chegam aqui a quase a 20 andares, eu acho, né? Já em outras cidades também aqui de Minas, 3 vezes maiores em população e tudo, do que a própria cidade de Pará de Minas, e não podem ter.
Mas aí tem outros fatores também, que é o próprio terreno, né, que são placas tectônicas também aí abaixo, num caso especial, em Sete Lagoas. Lá é uma cidade com mais de, ou pelo menos aproximadamente aí 350 ou mais habitantes, certo? Só que tem um problema, lá prédio não passa de, no máximo, eu acho que 10 andares só. Por que isso? É norma lá, né? E também questões geológicas, tá? Agora, o problema não é isso que está em voga aqui, viu? Nós temos outras cidades Brasil afora que não tem esses problemas, como é o caso da vizinha Sete Lagoas aqui, mas que também não pode passar aí, né, no máximo 15 andares, 10 andares. Então vamos saber o que acontece? Vamos, né? Os inúmeros obstáculos que se sobrepõem à construção de prédios de mais de 15 a 20 andares. Marcelo Hanud, que com mais de 40 anos de experiência no mercado imobiliário, já vendeu 8,5 bilhões de reais via originação, desenvolvimento e consolidação de projetos. Ele fundou a Developer Desenvolvimentos Imobiliários, a Bem Casa e a Áurea Asset, além de ter desenvolvido do zero na XP gestão na área de investimentos em ativos imobiliários. Então vamos ver aqui o que deu para perceber nessas observações aqui. Abre aspas. Nós temos um problema aqui em São Paulo, e creio ser em todo o Brasil, um excesso de leis. Você vai para Nova York, por exemplo, né, e encontra facilmente um prédio, né, até com 200 andares. Bom, eu acho que isso é um pouco exagero, não, mas tudo bem, né? E já aqui na Faria Lima, o centro financeiro do país, era para ter prédios pelo menos com 50 andares, né? E você já se perguntou por que que não tem? Bom, pelo seguinte, olha o que é o setor burocrático do nosso país. Porque lá em Nova York, esse homem já rodou o mundo todo, já tudo, né? Ele não tá falando isso por falar da boca para fora, não, viu, moçada? Porque lá em Nova York você paga e faz o seu projeto. Aqui não. Aqui tem uma série de restrições. Lá você tem áreas de adensamento, pode adensar e pronto. Já aqui não. Você tem toda uma regulação desses adensamentos, que faz com que você acaba expandindo esse adensamento e usando menos a infraestrutura instalada por metro quadrado de rua. Enfim, isso é uma longa discussão onde existem questões extremamente positivas, claro, como é o caso, por exemplo, ali da vizinha Sete Lagoas, que eu acabei de falar para vocês, que questões, né, de solo, né, questões geológicas, tá? Também. Então, tem esse problema aí tem os lados das questões extremamente positivas com relação a essas regulações, e questões que são simplesmente utópicas, né? Quando a gente vê o grande número de restrições que existem na nossa cidade,
No caso ali, ele está falando especificamente de São Paulo, tá? Assim, o primeiro ponto a ser observado, até antes de comprar, que seja uma cota de um prédio, tá? Pelos fundos, né, de investimento imobiliário, que você compra uma cota ali, quer dizer, uma cota é jeito de falar, né? Você compra cotas, tá? De um shopping, né, de um shopping center, por exemplo, fundo de logística aí de shopping center, tá? Aí você vai ver o que ele fala, viu? Ou até mesmo um apartamento, né, que você pode comprar aí do prédio pronto mesmo, né, lógico, e pensa em valorização da sua cota, aqui no caso, ou como moradia. Ou que seja também de escritório da empresa e etc. Aí entra a famosa frase aí, né? It is location, location and location. Lud Salvanesky. Bom, posicionar-se onde as pessoas passam. Trata-se de uma metáfora que ele quis usar, tá? Essa frase, it is location, 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 traduzindo para o nosso bom português, né? É a localização, localização e localização. Warren Buffett já pronunciou essa frase várias vezes em palestra. O nosso saudoso Charles Munger, que nos deixou aí ano passado, e grandes outros investidores também. Eu não sei se essa frase é desse homem aqui, eu peço desculpas, mas eu não sei mesmo. Depois eu vou olhar, é aqui nos meus livros aqui. Então trata-se, tá, de uma metáfora. Posiciona-se onde as pessoas passam. Vocês estão lembrados daquela música do Milton Nascimento, né? Aqui, o nosso mineiro, Milton Nascimento, que fala assim: todo artista tem de ir aonde o povo está? Pois é. Para a maioria dos varejistas, quanto mais pessoas circulando no entorno da sua loja, do seu empreendimento, mais clientes em potencial. Veja bem o caso clássico do Morumbi. O bairro Morumbi, lá em São Paulo, é um bairro de alto padrão. Alto é pouco, né? Altíssimo padrão, tá? Aliás, lá é onde tem também, onde mora, né, o governador, lá tem um palácio lá onde mora o governador também. E é o caso mais clássico mesmo, mais antigo ali de São Paulo. Era um bairro que não tinha infraestrutura nenhuma. Minha primeira e única casa foi lá. Ele nasceu lá, né? Ficou morando com os pais dele lá e tudo, até se tornar, né, adulto. E mesmo depois ele continua morando até lá. Entendeu? Meu pai morou lá. E quando chovia, tinha uma pontezinha de madeira para ligar o bairro até a cidade. E ele ia a cavalo. E eu ia em sua garupa. Tá? Então, e olha para você ver que ele não é uma pessoa assim, eu acredito que ele deva ter pouco mais da minha idade, uns 60 ou 61, 2 anos. Porque, aqui ó, o Marcelo Hanud,
ele tem mais de 40 anos de experiência no mercado imobiliário. Então, quer dizer, só de profissão, de experiência com tudo aí nesse negócio todo, são 40 anos. Então, no mínimo, ele deve ter aí mais aí, porque, né, até que o cara vai fazer uma faculdade e tudo mais, tal, e até entrar no mercado de trabalho, a gente sabe que isso aí leva tempo, não é fácil não. Então ele deve ter tido aí mais uns 20 anos para frente ainda para poder conseguir ingressar no mercado, né? Ainda mais, imagina isso aí, né? Há tanto tempo, né? Passados aí. Bom, dividendos. BTG indica 12 ações para investir em abril e buscar lucros. Veja as recomendações. Agora mexeu com o assunto, né, que eu sei que a galera adora, né? O BTG Pactual promoveu algumas atualizações em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de abril. As ações da Eletrobras, da TIM e Cury deixam o portfólio do banco, tá? Enquanto o Banco do Brasil, a Gerdau, Copasa e a Cirela entram na sua composição. Ou seja, a Eletrobras, a TIM e a Cury saíram do portfólio, em contrapartida entrou o Banco do Brasil, a Gerdau, a Copasa e a Cirela, viu? Entram para a composição. Ainda o banco ajustou também as alocações de outras posições, reduzindo em 5% a exposição em Copel, reduzindo também 5% em Vale, né? E por que isso? Porque o BTG acredita que essas empresas está na hora de diminuir um pouco. Estava exposto demais, estava comprado demais. Isso a gente faz, não é só investidores institucionais aí não, viu? Ou profissionais CPF, CNPJs não, viu? Qualquer um faz, eu faço também. Se eu estou vendo que aquela ação ali está só caindo, não está legal, ou eu posso trocá-la por outro, ou então o que é que eu vou fazer? Eu posso reduzir. Eu vendo uma parcela de cotas, entendeu? E com esse dinheiro eu reinvisto em outras, que estão na melhor posição no Ibovespa, você entendeu? Por isso que o índice Ibovespa é o nosso caminho, a nossa bússola, que vai nos guiar, né, até a gente encontrar, né, o rumo certo de seguir nesse caminho aí que a gente tem. Ok? Bom, em março, então, a carteira de dividendos do BTG teve um desempenho negativo de menos 3,1%, contra um recuo de 1,2% do índice dividendos, o IDIV, e o recuo de 0,7% do Ibovespa, ok? Abre aspas aqui. Desde o dia 8 de novembro de 2019, a nossa carteira recomendada de dividendos acumula uma rentabilidade de 49,9% contra 42,6% do IDIV, tá? E 19% do Ibovespa. Então, ele, além de estar batendo o índice de IDIV, ele bate também o índice do Ibovespa, tá? Que só estava em 19% e ele chegou a 49,9%, viu? Isso aí, né, eu já falei por N vezes aqui a minha metodologia de comprar uma ação. Antes de eu comprar uma ação, a primeira coisa que eu vou ver é se ela bate o Ibovespa. Depois o CDI e, por final, o IPCA.
certo? O IPCA até que não muda não, porque na verdade o IPCA é o índice IPCA, quer dizer, é o índice de preço ao consumidor amplo, né? Desculpa aí que a cabeça às vezes falha, viu, gente? Bom, então o que anda acontecendo com as nossas queridas small caps, que são ações de pequenas empresas, médias empresas, só que com um potencial muito grande, enorme de crescimento, tá? Deixa eu explicar. Aqui você tem a Vale, certo? Essa aqui é a Vale. E o mousezinho aqui, né, é uma pequena empresa. Ela realmente tá muito pequenininha. Uma empresa pequena qualquer. Se você observar bem, a Vale, ela já chegou no topo da cadeia empresarial. Daqui para frente, a Vale vai investindo, mas assim, a probabilidade de crescimento dela daqui em diante, ela, a Petrobras e muitas outras grandes corporações, né, de empresariais que nós temos aí, conglomerados empresariais, é muito pouca, correto? Principalmente para quem busca aumento de capital, viu? Aí, então, essas piquititicas aqui, né? Piquititica é modo de falar, viu, gente? Elas são ações, são empresas, né, que buscam investimentos na bolsa e tudo mais, se capitalizarem, né? É bem mais fácil para elas. E aí o que acontece? Elas vão listando lá e o pessoal vai comprando porque enxerga nelas um grande potencial, porque elas têm muito para crescerem ainda. Isso é o que a gente chama de small caps, uma colocação aí de uma sigla em inglês, tá? Do small caps, né? Que eu posso colocar aqui para vocês, quer ver? Ela, na verdade, é porque eu não sei direito aqui a tradução no português convencional aqui, não, já deveria até saber, né, gente? Quer dizer, né? Aqui é versatilidade, né? Bom, mas não é bem assim que o mercado olha, não, tá? Mas tá tudo bem. Ali é a tradução, né, mesmo, viu? E aqui no mercado ela é vista de uma outra forma, que é assim, small, que tem a capacidade para crescimento, caps no caso aí seria capitalização. Aqui no livro aqui de ciclo de mercado eu tenho todas essas siglas, e na próxima eu prometo trazer para vocês aí direitinho, tá bom? Então, a Genial Investimento atualizou a sua carteira recomendada de ações de small caps. São uma classe aí, ó, tá vendo? O próprio mercado aqui explica aqui, ó. São uma classe de ações listadas na Bolsa de Valores e que possui um valor menor de mercado, tá? Então, uma classe de ações na Bolsa de Valores e que possui
um valor menor de mercado. De forma geral, são empresas menores que têm uma taxa, que tem uma baixa taxa de capitalização no mercado, tá? Então, no mercado financeiro, costuma-se estabelecer entre 300 milhões e 2 bilhões de dólares. Repetindo, 300 milhões a 300 milhões a 2 bilhões de dólares para denominar uma empresa como small caps. Então, ela não pode passar desse intervalo aí, não, viu? De capital aberto. Então, ela tem que estar mais ou menos ali, contida aí entre 300 milhões e 2 bi de dólares. Dólares, não é reais, não, tá? Para o mês de abril, entre as 8 opções do portfólio, 6 foram trocadas para buscar maior rentabilidade. Portanto, vão sair as ações da Duralex, da Eco Rodovias, do Mater Dei, da Movida, da Simpar e Dux. E vão entrar para compor o portfólio agora a Áurea Minerais, a CIA, a Cirela, a GPS Participações, Grupo Mateus e a eShop Maxion, tá? Permanecem na carteira, que não vai nem entrar e nem sair, vai ficar quietinho. A Camil e a 3R Petróleo, tá? Que todo mundo conhece aí, né? Mais famosa do que tudo. O portfólio em março apresentou uma queda de 1,90%. No mesmo período, o índice Small Cap obteve um desempenho positivo de 2,15%, tá? No ano de 2024, a carteira apresenta rentabilidade negativa de 20,61% contra uma baixa de 4,09% no mesmo período do Small. De acordo com a Genial Investimentos, o objetivo do portfólio é superar o seu índice de referência no longo prazo, por meio de escolha de empresas que possuem um volume financeiro médio nos últimos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, superior a 3 milhões. Tá bom? Bom, agora, saindo do mundo corporativo, e vindo para o mundo das políticas aí, dos políticos, né? Essa é a parte que me... sei lá, deixa pra lá. O presidente Lula diz que quer recuperar a indústria naval e critica vendas de ativos da Petrobras. Investimento não é despesa, viu, meus senhores? Tá aí a fala do excelentíssimo presidente da República. O presidente Lula criticou no evento em Niterói, né, Rio de Janeiro, e também depois na própria capital, né, fluminense, a privatização de empresas do grupo Petrobras, feita pelo governo anterior, e as tentativas de demonstrar o sistema produtivo da empresa. Ainda segundo Lula, o governo federal também faz um esforço para tentar recuperar a Companhia Naval Brasileira. Peraí, dá um ponto final aí. Aonde é que o Brasil tem
para recuperar uma companhia ou uma indústria naval brasileira? Eu não sei. Recuperar o quê? Não existe nada mais, não. É começar do zero. Será que ele... o problema dele e do presidente também, do ex-presidente, é isso. É falar sem uma assessoria de imprensa, sem consultar primeiro as coisas, sair falando, né? Aí fala um monte de abobrinha e depois não quer que seja criticado, né? Fala que tem que se fazer críticas a ele, tem que ir preso, né? Ou é censurado, sei lá, não pode não, né? E vir falando em democracia e tudo. O presidente afirmou ainda que, ao assumir o governo federal pela primeira vez em 2003, mais de 20 anos, 23 anos aí, né? Estabeleceu a meta de que 70% dos navios brasileiros e componentes seria de produção nacional. Bonito, 70%. Bonito. Em quantos milhões de anos, hein, vai gastar tudo isso, hein? Senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, mas eu acho que o senhor está um pouco equivocado. Será que vão fazer, né? Vamos cometer os mesmos erros de um passado não muito distante? Basta voltarmos aí 8 aninhos atrás, 2015, 2016, esquartejaram a nossa Petrobras com loucuras advindas do governo federal, seu maior acionista. Tá? Então, senhor presidente, como que é que essa meta lá atrás, há 24 anos, 23 anos, perdão, ou 21 anos para ser mais exato, num mundo totalmente mudado, um país totalmente mudado, as coisas mudaram, as leis são outras, tudo mudou. Não dá para entender que para construir um navio de pequeno porte gasta-se bilhões de dólares e não milhões de dólares. Imagina para construir um cargueiro. Ou colocar 70% da frota naval brasileira produzida aqui dentro. De cargueiros, eu estou falando de cargueiros, estou falando de cruzeiros marítimos, não. Aliás, isso nem é muito o foco aqui do governo brasileiro também, né? Eu sei que você não está focado nisso, não. Mas ele disse nesse evento lá, em vez da gente ficar alugando navios e não sei o que e tudo, nós vamos gerar emprego. Nós vamos fundar Mas tá, tudo bem. Resumindo aqui, nem precisa de ficar repetindo muito o que Vossa Excelência falou lá no seu discurso, não, porque todo mundo já sabe, né? E não é também. Aliás, eu queria que Vossa Excelência tivesse certíssimo. Já pensou o Brasil construindo a sua própria frota de navios? Se nós tivéssemos já mesmo uma indústria naval em pleno vapor, como tem países aí como Estados Unidos,
Inglaterra, que eu acho, né? Não sei se Inglaterra tem também, não. Nunca mexi nesse case, sabe? Nunca parei para estudar esse tipo de case, nunca não. Não me interessou, um player muito doido, sei lá, não tem interesse nisso. Não. Então, nem posso ficar muito falando aqui, não. Posso falar de Brasil, porque eu sou brasileiro. Então, veja bem, né? Em 2015, 2016, ainda para uma empresa do porte da Petrobras se recuperar totalmente o seu valor de mercado novamente, que ela ainda não está, viu? De 2016 até 2024, é pouco tempo demais. Não é tempo suficiente para que uma empresa do porte, né, da Petrobras, um conglomerado empresarial do tipo da Petrobras, consiga voltar à sua normalidade. É muito complicado isso, senhor presidente. Não dá. E outra, o senhor tem aí, salvo engano, mais 2 anos, né, de governo. O senhor vai construir navio para deixar para o seu sucessor continuar e levar o nome? É isso sua intenção? Porque se for essa, bom, então o senhor começa a torcer pro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aí, né, ser um eventual candidato e posteriormente, né, vencedor. Porque aí você tem meu voto. Entra quem for lá, eu voto no Haddad. E de quebra, se tiver como vice a Simone Tebet. Porque eu nunca me senti tão surpreendido com a calma, com a paciência, né? Com aquela leveza que ele trata tudo, até os seus gritos, seus puxões de orelha, aí, seus incêndios, se eu coloco aí nas falas suas, ele sai apagando com aquilo ali tudo, com aquela calma, com aquele conhecimento de causa. É um cara que eu sei que conhece. E não surpreendeu eu, que não sou ninguém, não. Ele surpreendeu a Faria Lima inteira, tá? Os economistas inteiros. E não é só do Brasil também, não. Eu não vou me resumir a Faria Lima, não, que nem lá eu não moro, viu? Eu frequento, eu sou obrigado. Mas eu não sou paulista, eu sou mineiro, tá? Então, economista de Minas, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da região sul como um todo, do agronegócio que controla, que mexe aí com, né, economistas que estudam o agronegócio, que carrega o PIB nacional nas costas, sabem muito bem, né, da competência que a Haddad pode ter para, a não ser que esse jogo mude todinho, né, não sei. No Brasil, até o passado é incerto, meus senhores. Então, né, a gente não pode duvidar de nada aqui. Porque no Brasil, até o passado é incerto, então vai saber lá. Mas até o momento, eu tenho uma pessoa que eu admiro demais e que poderia ser o seu eventual sucessor, que é o seu próprio ministro da Fazenda, tá? A situação da Petrobras, a disputa interna pelo controle da empresa, escancarada na crise causada pela distribuição de dividendos extraordinária, só fazendo uma ressalva aqui, eu não estou comprado em Petrobras, nunca fui e nem pretendo ser. Então, eu também acho até que esse tal de dividendos extraordinário, que eu nem sei por que tem esse nome, mas se tem, deixa pra lá, né? É um absurdo. Isso aí é uma coisa
totalmente ilógica. A empresa, ela passa os dividendos dela e pronto. E depois também os juros sobre capital próprio. Acabou. Ponto. Tem nada de dividendos extraordinários, não? Que isso? Ué, hein? Então vai lá na Vale e chora lá dividendos extraordinários. Vocês não te dão um pé na bunda. Vai aí na Gerdau. Vai nessas empresas grandiosas que nós temos aí na B3. Vai lá, tenta, né? Pra você ver o que você vai levar. Quer ir? Vai numa estatal. Banco do Brasil. BB Seguridade. Vai lá, exige do conselho os seus dividendos extraordinários. Se o conselho de administração lá não te dá um pé na bunda, por conta do estatuto de gerenciamento interno da empresa, mesmo ela sendo estatal. Chega na porta do Itaú, da Itaúsa, a hold controladora do próprio Itaú. Chega perto do Santander, Brasil. Chega perto do outro bancão aí, o Bradesco. Vai lá procurar. Não, mas eles querem a Petrobras. Parece que tem um trem nessa empresa, sabe? Que não deixa a coitada poder caminhar, não. É uma coisa... Então nisso aí eu não quero nem discutir. Que foi cancelada por decisão de membros do Conselho de Administração da estatal ligadas ao governo. Não me interessa também, né? Fez as ações da Petrobras despencarem. Ridículo isso. Ridículo, tá? Viu? Segundo o blog do jornalista Valdo Cruz, e isso aqui é uma reportagem de O Globo, viu? Tá? Segundo o blog do jornalista Valdo Cruz, o movimento, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá? A situação da Petrobras, vocês podem pesquisar lá para vocês verem, viu? Segundo o blog do jornalista Valdo Cruz, o movimento do governo irritou os investidores, causou prejuízo para os cofres do Tesouro Nacional e pode prejudicar ainda mais em outros processos da Receita Federal. Não vou entrar nesse mérito não, gente. A proposta da diretoria, comandada por Jean Paul Prats, era distribuir entre os acionistas metade dos dividendos extraordinários, cerca de 3,5 bilhões de reais. Mas os conselheiros que representam o governo decidiram votar contra e tiveram o apoio da representante dos funcionários também. O presidente da estatal se absteve e os 4 conselheiros que representam os minoritários votaram a favor da proposta da diretoria, que acabou rejeitada mesmo assim. O conselho é formado por 11 membros. Segundo assessores presidenciais ouvido pelo blog, a ideia de barrar a distribuição de dividendos tinha o objetivo de destinar esses recursos para investimentos. Corretíssimo, viu? g1.globo.com/política/notícia, viu? Tá aí o link na descrição aqui embaixo, aqui, ó, viu? O Ibov, vamos voltar então para o mercado financeiro, né? O Ibov ganha força com power nos holofotes, mas fecha em queda. O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, dia 3, com ações da Vale e Petrobras, né, pesando para o índice. Apesar disso, o mercado teve boa reação ao discurso de Jerome Powell em
em um fórum desta tarde. O Ibovespa fechou em queda de 0,18% a 127.318 pontos. Nesta sessão, o índice passou por uma montanha russa, tá? De altas e baixas. Durante o pregão, e teve mesmo, ele chegou até a ficar 1 hora, né, chegando a ganhar 1.200 pontos em apenas 1 hora. O trem foi lá assim, ó, um pico doido no gráfico. Pena que eu não posso, né, não tenho aqui para mostrar, mas eu vou ter. Viu? Eu tenho fé que nós vamos ter, tá? O ouro, né, uma commodity, atingiu o recorde de 2 dólares e 29 centavos por grama na manhã desta quarta-feira, impulsionado por conflitos internacionais, pelas expectativas de corte da taxa de juros norte-americana, que não aconteceu e não vai acontecer, e pela atuação de bancos centrais internacionais, especialmente o chinês, tá? De acordo com o Bank of America, os preços do ouro estiveram resilientes nos últimos meses. Realmente não está valendo nem a pena olhar para essa coisa, não. Apesar das políticas monetárias restritivas ao redor do mundo, com o apoio surgindo de alguns segmentos em que a demanda continua alta, tá? Gente, eu sinceramente, o Brasil tá difícil, porque eu não entendo o que tá levando a nossa Ibovespa a ficar tanto para trás assim. Por quê? Né? Que coisa doida, mas doida mesmo. Eu não entendo por que o Ibovespa, sabe, quando consegue uma altazinha, é que a gente fica empolgado um pouquinho, né? Mas embora a gente não pode nutrir realmente mesmo, né? Essa é a fala do Warren Buffett mesmo, com 92 anos aí, vai lá, de experiência, deve ter uns 70 anos de experiência de mercado financeiro. Ele fala: não nutra nenhum sentimento pelo mercado, ou quer dizer, pelas ações, porque elas não vão nutrir por você. E realmente é mesmo. E se você entrar no mercado financeiro com algum tipo de sentimento, você vai se lascar. Mas vai se lascar feio. Porque aí você pode vender, tá? Principalmente do jeito que anda a bolsa nossa aqui. Vender. Ou então, dependendo da situação, comprar certos ativos no calor das emoções. Não façam isso, por favor, não façam isso, tá? O mercado financeiro não é lugar de ser emotivo, não é lugar para se nutrir emoções, tá? É frio, seco mesmo que você entra ali, porque as outras pessoas que vão estar ali, na sua maioria, são pessoas que estão desse jeito, viu? Então, se você ficar ali no calor das emoções, pode perguntar a qualquer analista, pode perguntar a qualquer economista, viu? E pergunta também uma psicóloga aí, viu? Porque senão o nosso queridíssimo Morgan Housel não teria escrito A Psicologia Financeira. Para que ele ia escrever esse livro, então? Porque fala justamente disso, viu? Justamente disso, tá? Aliás, eu tenho um primeiro capítulo aqui que ele é muito interessante. Eu acho que eu já
coloquei isso até em um dos meus boletins, né? Estão vendo isso aí? Ninguém é maluco. E não é mesmo, viu? Suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,0000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Viu? Tá? Então não fica doido, não. E não entra no mercado, porque isso aqui é um outro gêniozinho do mercado, viu? Além do Howard Marks. Eu fiz uma configuração errada nesse microfone aqui, que no boletim anterior eu estava falando até sobre a captação de som. Depois eu fui ver, depois de pronto, tudo lá no YouTube, eu fui ver como que tinha ficado tudo, né? E eu distanciava assim. Hoje eu fiz uns testes mais ou menos aqui. Parece que tá normal. E falei, ele realmente, esse microfone aqui, ele capta até um som de mosquito se passear por aqui ou qualquer outro barulhinho. Agora, eu não sei por que ontem eu afastava assim, ou então fui mexer aqui na estante, por exemplo, perdão, e vi que eu me afastava se ele estava, né, com dificuldades de captar o áudio, né, o som da minha voz, e eu vi que ficou um pouco até prejudicado, mas isso foi coisa minha aqui nas configurações do som aqui na hora de configurar, né? Isso é que dá não ser profissional. O índice de fundos imobiliário IFIX fecha em alta de 0,18% aos 3.412 pontos, tá? Esses dados são preliminares na hora que eu colhi, viu? Na hora antes de fechar toda essa reportagem. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí direitinho, tá? No finalzinho aqui a gente vai ver. O Wall Street fecha misto nesta quarta, 3, com destaque negativo para Dow Jones, que fechou 39.127 pontos, a menos 0,11%. O S&P 500, 5.211 pontos, mais 0,11%. E por fim o Nasdaq, 16.277 pontos, uma alta de 0,23%, tá? Bom, gente, agora ainda no mundo corporativo, nós vamos fazer uma viagem lá para a China, lá para a Ásia todinha, e vamos visitar Taiwan para ver o que anda acontecendo, pelo menos por enquanto, até ver mais detalhes aí amanhã, por exemplo, aí deve ter mais detalhes, né? Empresas de chip são paralisadas após terremoto em Taiwan. Veja a previsão dos analistas. O terremoto na capital de Taiwan, Taipei, né? Deve ser assim que pronuncia mesmo, né? Interrompeu produções das empresas de semicondutores da ilha. Com magnitude de 7,2 na escala Richter, essa escala, gente, vai de 1 a 10, de 0 a 10, tá? Esse aqui foi de 7,2 de magnitude. Então, destruiu o trem demais da conta lá, viu? O maior em 25 anos.
em 25 anos. Caraca! O desastre natural cortou a energia em diversas partes da cidade e deixou mais de 900 feridos. Puta merda. A paralisação das empresas aumentam a possibilidade de consequências para o setor de tecnologia e, talvez, para a economia global. É claro, né? Mas lá, quem é que pode impedir um desastre natural? Quem que pode? Me fala. Não tem, né? Essa pessoa mortal aqui na Terra ainda que possa impedir, né, uma ação da natureza. Então não tem jeito não. Se tiver que prejudicar a economia global, vai prejudicar. Isso se dá pelo desempenho fundamental de Taiwan na fabricação de chips avançados que são a base da tecnologia. Isso todos nós sabemos e também sabemos que não há como evitar desastres naturais, né? Não venham me falar que Brumadinho e Mariana foi um desastre natural, porque não foi, viu? Aquilo ali foi criminoso mesmo, Dona Vale, tá? A lama do minério. Inflação na cesta básica, reforma tributária e o imposto do pecado no dia da mentira. Que é isso, meu Deus do céu? Como é que veio isso me parar aqui? Na última quarta-feira, dia 28, o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou que adiou a vigência de decreto estadual que entraria em vigor nesse dia 1º de abril de 2024, que aumentaria significativamente a alíquota dos impostos incidentes sobre os produtos componentes da cesta básica no Rio Grande do Sul. Tal aumento impactaria significativamente os preços finais de muitos produtos da cesta básica produzidos naquele estado e que hoje estão isentos do recolhimento de impostos ou até contam com a cobrança de valores mais baixos com alíquotas de 7%, já que o decreto passaria a taxá-los em 12% a partir do dia 1º de abril, o chamado, entre aspas, dia da mentira. Pois é, senhor governador, você foi colocar aí, né? Pois é. Os preços do produto da cesta básica e a tributação. Longe de ser uma questão local, apesar de, nas linhas acima, tratarmos de decretos e orçamentos estaduais do Rio Grande do Sul, o tema passa a ganhar relevância maior diante do cenário macroeconômico do país, principalmente após recentes discussões em torno do aumento dos preços dos alimentos, componentes primordiais da cesta básica e suas eventuais causas e ou potenciais remédios aplicáveis. Fato é que, se optar por tributar insumo básico e ou item primário à sobrevivência humana, em detrimento de se escolher tributar e arrecadar, por decisão políticas, produtos supérfluos e ou que não se classifiquem como gêneros de primeira necessidade, representam decisão política muitas das vezes de cunho impopular. Tá? Agora imagina um senhor querendo
tratar, senhor governador do Rio Grande do Sul, insumos básicos para a sobrevivência do ser humano. Gente, por favor, governador de Minas, de São Paulo, do Rio, do Espírito Santo, da Bahia lá, senhor governador, que quer aumentar mais tributos lá. E ele é aliado do excelentíssimo senhor presidente da República. Por favor, esse povo não aguenta mais. Aliás, esse povo não, nós, eu me incluo nisso aqui também, que é isso? Nós não temos condições mais de pagar impostos. Nós não damos conta, porque a gastança, essa gastança na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal é demais da conta, é gente demais para custear salários altíssimos, fora os salários dos judiciários que se aposentam integralmente. Como é que fica isso, porra? Não dá pra gente, a gente não dá conta mais de ficar pagando por tanto. Por que que não pode? Por que que não pode abaixar, então? Diminui o salário de vocês. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro bem aqui. Quando vocês estão fazendo política, vocês não chegam, não viram nas propagandas, nos horários eleitorais gratuitos, e não falam assim que todo governo, né, seja municipal, estadual ou federal, é empregado do povo? E por que é que vocês têm tantas regalias que o povo não tem? O povo nesse país está passando fome, caraca. Será que não dá para entender que o povo desse país está passando fome? Que nós não temos saneamento básico, que nós não temos escola direito? Escola tem, né? Tá faltando a infraestrutura. Por que não dá aumento para os professores, então? Por quê? Por que tem que aumentar só salário do alto escalão dos governos? Municipal, estadual e federal. Por quê? Não, é revoltante, pô. Revoltante, tá? Ai, meu Deus do céu. Tomara que eu não sofra um treco, não. Então, de cunho impopular. Mais do que isso, uma decisão dessa natureza pode terminar nos tribunais, pois implica em violação de princípio básico de política fiscal. A seletividade iminente não, peraí. Ou escrever errado para mim aqui, puta merda. A seletividade imanente, inerente a qualquer sistema político que se baseie na equipe e na justiça fiscal e que emplaca a necessidade de se tributar com maior onerosidade o consumo de produtos não essenciais, desonerando-se os essenciais à população, como aqueles que compõem a cesta básica, o que é no Brasil está incluso, está inclusive constitucionalizado, tá? Tá aqui o link da fonte, viu? www.bonetimes.com.br, o portal de notícias, viu, da Empíricos Investimentos. É demais, eu não aguento isso não.
Vamos lá para os Estados Unidos, que é muito melhor. Chega de Brasil. Enigma da esfinge permanece. Jerome Powell não fornece respostas sobre quando os juros americanos serão reduzidos. Bom, a princípio a galera esperava que esses impostos fossem ser cortados agora, mas aí de repente o presidente, né, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, né, que lá é o FONC, né, achou por bem esperar mais, blá blá blá, então porque não pode cortar juros agora. E olha que aquele povo lá, né, norte-americano, eles não estão acostumados com inflação não, viu? Aquilo deve estar num sofrimento que eu nem imagino, que o brasileiro, meu filho, desde quando eu entendo de Brasil Império, que a gente vem estudando aí, tudo, e não é essa historiazinha comum, não, a história verdadeira do Brasil é que a gente sabe que o povo brasileiro já vem sofrendo com imposto, taxação de imposto, senhor governador do Rio Grande do Sul, taxação disso, daquilo, aqui tem tudo. Eu não estou falando que o Estado tem que subsidiar o povo inteiro, não. Não é isso, não. Mas também gastar mais do que arrecada e depois vir com esse papo de déficit primário, puta merda, né? Já deu canseira. Será que ninguém consegue entender isso? Então, como eu disse no episódio passado, se só tem 4 candidatos, escolhe o menos ruim. Deve ter. Não é possível. Será que dos 4 candidatos, todos 4 é uma merda? É uma merda todos 4? Não. Deve ter um lá menos merda do que os outros. Só pode. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, discutiu na Universidade de Stanford, Califórnia, né, nessa quarta-feira, dia 3, em um fórum sobre negócios, governo e sociedade, tá? O discurso era aguardado com a esperança de que lhe trouxesse boas notícias. No entanto, Powell optou por uma abordagem mais cautelosa, mantendo-se reticente sobre quando os cortes serão realizados e reiterando o fato da inflação americana estar acima da meta de 2%. Abre aspas. Não esperamos que seja apropriado reduzir as taxas de juro até termos maior certeza de que a inflação está sendo reduzida de forma sustentável em direção à meta de 2%. Fecha aspas, afirmou o presidente do Fed, destacando que os cortes poderão ser realizados em algum momento deste ano. Isso é que é mesmo a esfinge, né? Uma coisa tão subjetiva desse jeito. Deixa o coitado do Campos Neto falar aqui para ver. Eles matam ele, né? Porque se ele falar isso aqui, ele vai estar condenado à morte, né? Ele é expulso daqui, ainda antes de vencer o mandato dele em dezembro agora, desse ano, né? Eu tiro daqui, você falar assim, em algum momento, né? Em algum momento, destacando que os cortes poderão ser realizados em algum momento deste ano. Coitado. Para ele, apesar das preocupações, os dados não mudam o fato dos Estados Unidos viverem um cenário de crescimento sólido, inflação em direção à meta de 2% e mercado de trabalho forte, mas em reequilíbrio.
Novamente, Powell citou os riscos de reduzir a política monetária muito cedo ou tarde demais. Tá vendo a faca de dois gumes que é isso? Se não houver aí um balanceamento, né? Um contrassenso aí, um negócio assim, para balancear isso, né? Colocar como peso e medida, tudo certinho ali, tanto vale quanto pesa, mais ou menos, né? Nesse reequilíbrio, aí pode ser ou cedo demais ou tarde demais. É cedo demais ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Não é assim? Pois é. Então, vamos cantar, porque senão a gente chora. Eu fico meio doido aqui, começa a falar, né, gritado no ouvido de vocês aí, que estão me assistindo. Novamente, Powell citou os riscos de reduzir a política monetária muito cedo ou tarde demais, o que causaria riscos à economia norte-americana, mas reiterou que acredita que ela está funcionando de maneira esperada. Crença de juros americanos serão cortados em junho. Aumenta a crença. O CME o CMI Fed Altitude, é isso mesmo, né? Ferramenta que analisa as probabilidades para os cortes nas taxas de juros americanas, atualmente entre 5,25% e 0,5%, mostra, antes da fala de Powell, uma chance de 57,8% para a redução em junho. Então, o CMI Fed Watch Tool, ferramenta, né, que analisa esse treco tudo aí, aumentou as chances, né, de 57,8% para a redução em junho. Antes da fala do Jerome Powell. Após o evento, a chance de cortes para a data passou para 62,5%. Em resposta, os mercados ao redor do mundo reagiram também. E o Ibovespa aquizinho nosso não seria diferente. Quantas vezes que eu gosto de citar aquela frase, né, do analista de do macroeconomista da Genial Investimento, né, o Roberto Mota, né, que ele fala: se os Estados Unidos é o cachorro, o resto é o rabo. Se os Estados Unidos balança, se o cachorro balança, o rabo inteiro balança, tudo balança, né? Então, por que, meus senhores, minhas senhoras, que o Ibovespa não ia, né? É por isso que eu falo, tem hora que eu fico puto da vida, mas não adianta, porque não é uma questão totalmente interna, é uma questão macro mesmo, que envolve muita coisa, a queda do Ibovespa. A gente não pode chegar pensando que essa situação é microeconômica, que não é um evento micro, sabe? É macroeconômico, tem muita coisa ao redor, tem muitos fatores, tem muitas variáveis a serem analisadas para depois se falar alguma coisa, ou melhor, para depois se ter algum tipo de emoção por trás disso aí, viu? O Ibovespa, que iniciou esta quarta em queda de mais de 1%, ganhou, né, em uma hora aí, nós falamos aí, foi por volta das 13 horas, né, por aí,
1.200 pontos, que foi de 13 às 14, parece. Às 15h33, o índice volta a cair, representando um recuo de 0,7%, né, em 127.357 pontos. A Nasdaq, Bolsa de Valores de Nova York, operava em alta de 0,48%, também às 15h33. Enquanto isso, o dólar americano ante o real apresenta queda desde o início do discurso de Powell às 13 horas. Às 15h38, a moeda norte-americana apresenta queda de 0,33%, cotada a R$ 5,04, tá? Isso aqui às 15h38. Bom, dólar volta a cair e fecha a R$ 4,94 após Powell e dados econômicos dos Estados Unidos. Tá vendo? Então olha aqui, viu? Às 15h38, tá? Horário de Brasília, o mercado estava a pleno vapor ainda, viu? Depois, por volta das 17h30, né, horário de Brasília, é que ele volta a cair, é que ele fecha. E aí, o dólar despenca e o realzinho nosso sobe, valoriza. Então, e é justamente por causa da fala do senhor Jerome Powell e Companhia Limitada, né? E seus dados econômicos lá dos States, né? O mercado poderia ser menos complexo, né, gente? Mas com esse tal de globalização não era assim, não. Viu? Quando eu nasci, não. Quando eu era já rapazote já e tudo, não era assim, não tinha essa coisa de tudo influenciar em tudo. Ou então influenciava, mas como não tinha essa globalização descancarada que tá aí toda, né, a gente não sabia, as informações demoravam demais para chegar na gente. Hoje, antes de você fechar a boca dando uma notícia, ela já é outra. Você tem que tomar cuidado demais da conta quando você vai noticiar uma coisa, porque ela pode mudar em questão de segundos, né? Olha para você ver essa internet, o que fez esses nanochips, nanotransmissores, e agora nos chegam a IA, né? A inteligência artificial também, puta merda, né? É coisa demais, tecnologia demais da conta e é informação demais que chega pra gente, tá? Sem grandes destaques na agenda doméstica, as atenções dos investidores mais uma vez ficaram no quadro internacional. O livro bege divulgado pelo Fed nessa quarta-feira apontou que a atividade econômica dos Estados Unidos aumentou ligeiramente do início de janeiro até o final de fevereiro, enquanto a inflação e o mercado de trabalho apresentaram um quadro misto sobre a rapidez com que desaceleraram, viu? Os dados reforçam o quadro complicado para as autoridades do BC norte-americano, que buscam conter as pressões no preço. O dólar fechou em baixa nesta sexta-feira, dia 6. Que isso, gente? Que doideira é essa? Nessa quarta-feira, dia 3, um erro bravo aqui, mas deixa.
nessa quarta-feira, dia 3, após dados de emprego dos Estados Unidos terem vindo abaixo do relatório do ADP Employment. Investidores ainda monitoram o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, repercutiram a divulgação do livro bege, um documento do Fed com os principais dados econômicos do país. Ao final da sessão, o dólar recuou ainda mais 0,21%, cotado nada mais do que R$ 4,94, né? Vindo aqui para a Bloomberg, né? Eu quero ver aqui o dólar encerrou a sessão dessa quarta-feira em queda, né? Terminadas as negociações, o dólar encerrou em queda, né, de 0,35%, cotado, e que bobagem, a R$ 5,0409, né? Esse povo aqui, eles não usam o critério de arredondamento, depois de ter tocado a mínima diária de R$ 5,03 e encostado na máxima diária de R$ 5,09, né? Isso aqui são dados do Valor Invest. Mas eu estou interessado, vamos lá então, ver como que vem fechando aí a Magalu, né? Em queda de 2,27 pontos percentuais, passou já, né? O Bitcoinzinho meu adorável, incrível, salve, salve, subiu 0,08%, cotado a $65.795. O Ibovespa, como já foi falado, em queda de 0,18% a 127.318 pontos, tá? Petrobras, né, em queda de 0,52%, cotada a R$38,42 por ação. A Vale também R$ 61,05, uma queda bem mais expressiva, de 1,44%. O Itaú, Itaú, você não vai parar de cair não? O Itaú a menos 0,75%, a R$ 33,23. Bom, se você continuar caindo, meu caro, eu vou ser obrigado a comprar mais ações e mais, porque eu gosto disso, né? E aí o Magalu, que eu não havia dito para vocês, apenas que ele tinha sido cotado, né? Que ele tinha sido cotado aí, ó, agora já sumiu daqui, deixa, aqui tá passando uma tela pra mim, gente, essa telazinha, essa coisa não para, não, então não tem jeito, tem que ser rápido aqui, ó, vai chegar agora. Magalu, R$1,69, cotada a menos 2,87%. Bom, então o Ibovespa fecha em queda, com recuo da Petrobras e da Vale, o dólar cai a 5,04, viu? E tudo isso aí teve, né, um impacto lá.
O Ibovespa encerrou o pregão dessa quarta-feira, 3, em baixa de 0,18, né? Os índices de Nova York fecharam mistos. O principal índice da Bolsa Brasileira chegou a se recuar ao longo do dia e vira para o positivo, mas terminou o dia afetado pela Vale. O dólar, né, recuou 0,35%, negociado a R$ 5,04 no fechamento. Com a queda do minério de ferro na China, a Vale caiu 1,44%. A Petrobras teve queda de 0,52%. Além disso, a JBS subiu 0,62%, o Itaú Unibanco também caiu 0,75% e o Bradesco viu um ganho de 1,97%. O Bradesco só está indo, eu sabia. Eu não aposto contra banco nunca na minha vida, nunca. Apostar contra bancão. Nos Estados Unidos, o mercado de títulos se recuperou das mínimas da sessão depois que Jerome Powell reiterou a abordagem do Federal Reserve de esperar para ver, entre aspas, viu, gente? Esperar para ver, antes de os formuladores de política monetárias decidirem embarcar em um ciclo de corte das taxas de juros. Embora o chefe do Fed não tenha apresentado nenhuma novidade importante, o Wall Street teve algum alívio, com a visão de que as leituras recentes de inflação não mudaram materialmente o quadro geral. Powell também reafirmou que provavelmente será apropriado começar a reduzir as taxas, entre aspas, em algum momento desse ano. Deixa pra lá, né? E também os rendimentos do título dos tesouros de 10 anos pouco mudaram e ficaram em 4,35% depois de subir cerca de 8 pontos base no pregão anterior. E o S&P 500 terminou com um ganho de 1%, de 0,1%, tá? Os treasuries de 10 anos aí, né? Para quem gosta de inglesar tudo, os treasuries 10 years, tá? Bom, agora eu quero engraçado, não, eu vou deixar aqui porque tá no boletim econômico aqui, na descrição do boletim econômico, viu? E eu quero falar desse livro aqui do autor, né? O Auster, The Modern, né? Até o inglês do nome do homem é difícil. The Modern, viu? Esse livro aqui, Valuation, tá? E vocês vão entender o porquê que eu tô entrando nesse livro, tá? Porque vocês lembram lá no início do boletim de hoje, quando eu estava falando dos fundos imobiliários,
né, e até do especialista lá, pois é, olha bem, aqui está falando exatamente a mesma coisa. Valor, mais do que um número. Conhecendo o terreno. Oscar Wilde definiu o 5 como alguém que, abre aspas, sabe o preço de tudo e o valor de nada. Oscar Wilde definiu o cínico, tá? Como alguém que sabe o preço de tudo e o valor de nada. O mesmo se pode dizer de muitos investidores que veem o investimento como um jogo e acreditam que vencer é se manter à frente dos demais. Um postulado do bom investidor é o investidor não pagar mais por um ativo do que o seu valor justo. Tem gente que adora confundir valor e preço, viu? E o cínico, ele é definido aqui, ó, pelos grandes filósofos brasileiros também, viu? É um movimento dos sinófilos que na Grécia, lá no grego, lá mesmo, né? Era um movimento daqueles sem casa, sem ocupação, sem moradia, não tinha uma moradia fixa, quase que mendigos, andavam aí aos trapos, né, e tudo mais e tal, e vestiam de qualquer maneira. Mas também tinha o movimento dos sinófilos, viu? A palavra depois, né, passando pelo português de Portugal, a língua mãe, viu? E depois, até que ela veio se abrasileirar, né? Então, isso deturpou demais essa palavra ao longo dos anos, de décadas, de séculos, tá? E então, hoje muita gente tem um lado pejorativo para o cínico. Mas, na verdade, você não está xingando uma pessoa de cínica, né? Ela não é isso que você está pensando aí, que você está falando aí. O cínico não é isso. Mas ninguém vai falar o contrário, porque não adianta mais, né? É uma coisa que se popularizou culturalmente. Para isso, existe também aí, né, a sociologia, né, a antropologia, para a gente estudar as culturas aí e as mudanças que os idiomas vão tomando ao longo do passar dos anos aí. Principalmente o nosso, a língua mais bela e mais complexa de todo o planeta Terra, viu? E também por causa da sua derivação, tanto do grego quanto do latim, né? E isso aí complicou demais da conta. E quer saber? Nem nós mesmos sabemos falar. Hoje mesmo, viu? Eu estava no escritório de uma empresa aqui em Pará de Minas, tá? Eu estava no escritório de uma empresa aqui em Pará de Minas. Se essa pessoa for me assistir ou estiver me ouvindo, que me desculpe, viu? E chegou, então, uma moça aparentando aí 20 e poucos anos, né?
bonita, menina muito bonita, tudo, um corpo maravilhoso e tudo, e é universitária, salvo engano, ou de Itaúna ou daqui de Pará de Minas mesmo, né? E olhando lá o negócio de computadores, né, na empresa do cara lá, ela foi e disse que precisava, né, do computador, né, para poder estudar, né? Aí ela ainda virou perto de um vendedor lá, não sei, falou assim: ô seu moço, tem vende aí para mim poder estudar, porque nós não sabe a senha do cartão, e eu tenho prova na faculdade hoje, eu preciso de estudar. Nós não sabe a senha do cartão, não. Depois eu peço mamãe, deve ser filhinha de mamãe, né, para falar assim. Depois eu peço mamãe para vir aqui e pagar você, né? Aí eu olhei assim para trás, assim, que eu estava sentado com o proprietário lá, assim, na mesa, olhei para trás, que eu tinha ouvido alto e claro. Falei, gente, não dá, né? Universitária, sabe-se lá de que período, de que ano, né? Eu sei, a gente erra mesmo e tal, né? Tudo bem, mas tem hora que o povo erra demais da conta. E muitas das vezes esse erro chega a ser um vício, né, de linguagem mesmo que a gente tem, tá? Oscar Wilde, o escritor do Retrato de Dorian Gray, viu? Morreu novo, muito novo, 60 anos, parece, alguma coisa assim, né? Ele morreu muito novo. E é dele também essa frase aqui que faz dele um gênio da literatura mundial. Para ser popular é preciso ser medíocre. Oscar Wilde, um gênio da literatura mundial, viveu 67 anos, depois de ter sido preso e condenado a trabalhos forçados na prisão. Oscar é original de uma família de recursos, tá? Ele realmente, ele era... E ele foi preso e condenado a trabalhos forçados, sabe por quê? Porque ele se declarou como homossexual naquela época, tá? Ele nasceu em 1864, tá explicado agora, né? Por quê, né? E morreu em 1931, 67 anos. E é dele as célebres frases: para ser popular é preciso ser medíocre, né? Ele nasceu na capital da Irlanda, viu? Irlanda também faz parte, não faz? Faz parte ali do conjunto ali das Ilhas Britânicas, não é? Do Império Britânico. Dublin, né? A capital da Irlanda. Dizem que é uma coisa assim, magnífica, né? Aí sim é primeiro mundo mesmo, é considerado uma coisa fora do comum, né? E mudou-se para a Inglaterra, ficou famoso com suas peças de teatro. Contudo, ao se apaixonar pelo jovem Alfred Douglas, né,
indispôs-se com o pai do rapaz e acabou sendo julgado e condenado a 2 anos de trabalhos forçados e 1 ano preso por sua homossexualidade. Seus textos são associados ao esticismo, movimento artístico que valoriza o belo, em oposição às estéticas realistas e naturalistas. No entanto, suas obras defenderam uma doutrina conhecida como o hedonismo, caracterizada pela busca excessiva do prazer, o prazer carnal como o propósito mais significante da vida moral. Puta merda, hein? Depois nós vamos falar disso. Mas por que eu estou dizendo isto com isto? O que é que esses 2 livros têm a ver em comum? O spoiler que eu vou dar desse daqui, o retrato de Dorian Gray, né? Vocês estão vendo a capa aqui, tá na capa aí, ó. O retrato vai se deteriorando. A frase que está lá, porque ele valorizava, viu, a beleza estética demais da conta. E toda vez que ele ia na casa desse pintor, né, que virou seu amigo, tá? Ele sempre olhava pro retrato, depois que tinha pedido, né, o cara lá, o pintor, não é retrato de fotografia, não, quadro de pintor, pintado à mão mesmo, né? Ele olhava e via ali a beleza dele, né, a juventude dele, tudo, né? E depois ele pensando, daqui a um tempo eu estarei velho, acabado, né, todo caído, todo sei lá mais o que, né? E você vai estar aí com a sua beleza intacta. E aí vem então o pintor e vira para ele e fala: cuidado, muito cuidado com aquilo que tu pedes, pois pode acontecer. Esse é o spoilerzinho, tá? Do livro que tem tudo a ver com valuation, tá? Com valores, viu? De grana, money, bufunfa e mercado financeiro. Na época lá, da época, viu? Na Inglaterra, tá? Nós vamos falar isso no próximo episódio. Gente, tenham todos um ótimo final de tarde, uma ótima noite para vocês e bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, para vocês, uma ótima quinta-feira então, tá bom? Bye bye, so long, very well, tchau.